O tema da mensagem de hoje é segredos de uma vida de sucesso. Para ter uma vida de sucesso, existe algum segredo? A palavra de Deus diz que sim. Existem algumas situações que nós devemos fazer e é como a matemática. O resultado é correto, independente da colocação que você faz, ela tem um resultado exato. E nós vamos falar de um homem bastante simples, mas que um dia a sua história ficou marcada, porque ele teve uma atitude ilustre, e a sua atitude mudou a história. Vire para o teu irmão e diz assim: você precisa ter uma atitude ilustre. Amém? É muito fácil, irmãos, olharmos para o defeito de outras pessoas e comparar, achando que a gente naquela área possa ser melhor. Nós vamos falar de um homem chamado Jabes, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e entendas os meus termos, e que a tua mão seja comigo e faça que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, queremos neste momento, Senhor, invocar o nome do Deus da nossa salvação, o Senhor a quem nós amamos, respeitamos e confiamos. Deus, nós queremos fazer como Jabes, ser um dos ilustres em todo o reino do Senhor na terra, e declarar, Senhor, que verdadeiramente, se tu desejares, o Senhor pode nos abençoar, que o Senhor estenda, Senhor, oh Deus amado, a tua misericórdia sobre os nossos termos, e verdadeiramente a tua mão esteja conosco, Pai querido, e faça que o mal não tenha poder sobre a nossa vida e não sejamos afligidos, e com certeza o Senhor nos abençoará, em nome de Jesus. Jabes é um ilustre, e a Bíblia cita sobre ele no livro de Crônicas, mas ele não era nenhum profeta, ele não foi nenhum rei, ele não foi ninguém supostamente importante, para que a sua oração, por simples que foi, o Senhor pôde responder de uma maneira tão imediata. Mas a Bíblia diz que ele se tornou um ilustre desconhecido em toda a genealogia de Judá. Ou seja, os escribas, quando estavam escrevendo o canão sagrado, que é a Bíblia, sabe, inspirado pelo Espírito Santo, e depois que eles escreveram mais de 500 nomes, amado, entre tantos ilustres que eles citaram, eles tiveram que interromper a sequência e falar de um homem chamado Jabes. Repita comigo: este homem pode ser eu. O Espírito Santo citará o meu nome, pela minha confiança no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, meu amado, nós nos tornamos ilustres no reino dos céus. Quando nós confiamos no Senhor, nós nos tornamos uma pessoa realmente ilustre, sabe, inusitado, aquela pessoa que outros querem estar, querem aprender, querem saber. É natural no mundo dos negócios, quando alguém se dá bem, principalmente quando a pessoa é nova, né, e vem se dar bem, é natural que outras pessoas querem estar perto, querem aprender, querem ver as técnicas de como fazer, de como alcançar, de como chegar até lá, porque essa pessoa se torna assim um ilustre. Recentemente nós ouvimos falar de um jovem que explodiu no mundo inteiro pela criação do Facebook, de bilhões de pessoas, que só no Brasil cresceu em 4 meses para cá
em torno de 40% a mais do que já se tinha. Hoje qualquer criança tem um Face, que não deveria, mas tem. Alguém, amado, que teve uma boa ideia, que acreditou na sua boa ideia, que colocou em prática e simplesmente deu certo. Agora, por que às vezes nós olhamos para nós, com todas as nossas dificuldades, que temos um Deus perfeito, um Deus que nos ama, um Deus que quer o nosso bem, sabe? Um Deus que tem segredos para que você tenha uma vida de sucesso. O segredo de tudo isso é confiar plenamente em Deus. É difícil confiar quando vem a adversidade. É difícil confiar, amado, quando vem um momento difícil, sabe? Porque como ilustre, desconhecido, Jabes ele foi atípico a ser conhecido de uma forma milagrosa em seus territórios. Ele foi uma pessoa que diferenciou, sabe? Ou seja, ele ampliou sem guerra para conquistar a terra. Ele precisava de algo e ele diz ao Senhor de uma maneira muito simples: Senhor, Tu sabes dos meus termos, dos meus planos, dos meus projetos. Quem me dera. Em outras palavras, ele diz, quando ele diz, oxalá que me abençoasse, ele estava querendo dizer, quem me dera que eu fosse tão ilustre, Senhor, para que o Senhor pudesse me ouvir e me abençoar. Ele foi simples, ele não determinou nada, ele não impôs nada, ele disse, me abençoe e afaste o mal, porque o resto pode deixar que eu tenho pernas, eu tenho braço, eu tenho coragem, eu tenho fé, eu tenho força para fazer. A maioria dos cristãos hoje pede que Deus vá à frente, e na sua frente Deus faça tudo, e nós vamos atrás só recebendo da bênção. Deus te criou, amado, como um ser inteligente e santo para fazer a diferença. Nesse texto você descobre a vida de um homem simples, que recebeu destaque no meio de mais de 600 nomes que a Bíblia cita. Vamos analisar, amado, 3 segredos na vida deste homem. O primeiro segredo da vida de Jabes foi o sentido de ter a ambição, sabe? Ele foi um homem que teve ambição pela bênção de Deus. Ele diz assim, eu quero, eu desejo. E tem gente que pensa que a ambição é algo que é ruim. A ambição é quando você realmente quer algo da parte de Deus, e nós temos o direito de querer e conseguir. E Deus não vai achar ruim que você é ambicioso. Eu não digo ambicioso no sentido contrário, no sentido ruim da palavra. A segunda coisa que Jabes fez, sabe? Ele confiou em Deus, e na terceira, ele pediu pelo poder de Deus na sua vida. É simples. Confiar, pedir e praticar. Tem gente que ora como Jabes orou e fica de braço cruzado dizendo, agora eu quero ver um sinal, Deus. Aí Deus manda um sinal, ele diz assim, agora eu quero que o Senhor confirme um sinal que me mandou. Deus até na misericórdia confirma. Ele diz, agora usa um profeta no meio da rua que não me conhece, 3 horas da tarde, quando eu estiver atravessando a rua, o Senhor manda, e tem que ser assim, assim, assim. Escuta, quem é Deus aí? Você ou ele? Ele está parecendo empregado. Jabes, ele orou, confiou e continuou andando. Ele ficou pensando, será que Deus ouviu minha oração? Não, ele tinha certeza de quem ele servia. Amém? Ponto 1, comece a sonhar, pois Deus te fez para crescer. Existem muitos pais aqui que têm filhos. Você criou os teus filhos não para ser bebê a vida inteira, mas para viver uma fase de cada vez. Mas a fase final é você olhar para ele e dizer, o dia que ele crescer, ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai ter filhos, vai gerar uma família. Nós pensamos sempre lá na frente, não é? Porque nós queremos que os nossos filhos cresçam. Isso também é uma ambição. E a ambição, amada, ela não é somente negativa, como eu já disse. Porque Deus quer que nós tenhamos grandes sonhos. E nós podemos, amado, convergir esse sentimento em atitude para coisas certas. Nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Mas se o teu sonho é algo que está no coração de Deus, você pode ter certeza que por mais simples, por mais rápida, por mais, sabe, ligeira que seja a tua oração, vai entrar no coração de Deus e Ele vai confirmar. Agora tem coisas que a gente sonha, que Deus não sonhou isso para nós.
Talvez uma criança, no dia de Natal, a mãe pergunta: filho, que tipo de carrinho que você quer ganhar? Ele diz assim: não, mãe, este ano eu não quero ganhar carrinho, mas eu quero que a senhora me dê uma arma de fogo de verdade. Filho, mas isso não é bom. Não, mãe, mas esse é o meu sonho. Quando eu crescer, eu quero ser policial, mas eu quero aprender a atirar com munição mesmo, a partir de agora. De repente o pai é policial, a mãe é policial, e o filho tem essa visão, mas tudo tem o seu tempo, não é verdade? Você acha que essa mãe pode dizer assim: não, eu sei, eu também quero que um dia você seja. Como eu não tive a oportunidade, meus pais nunca deixaram nem uma arma de brinquedo, mas eu vou deixar você ter. Seria lógico um negócio desse? Não. Tem coisas que nós pedimos para Deus que para nós é uma coisa simples, é aquilo que nós estamos estudando, é aquilo que é o nosso foco lá na frente, mas o Senhor sabe, se Ele te der hoje, Ele te mata no meio do caminho. Você vai acabar se matando alguém com as suas próprias mãos. É por isso que tem sonhos que não se realizam. E às vezes nós imaginamos que por conta desse que não se realizou, a tua oração não subiu diante do Senhor, e não é verdade. O segredo para ter uma vida, amado, de atitude, de bênção, de conquista, é você saber o que você quer e você partir para frente. Eu vou continuar e Deus vai me abençoar, porque Deus está contigo. Amém? No caso de Jabes, amado, a sua missão era pela bênção de Deus, ou seja, ele andaria conforme a direção de Deus. Se nós começarmos a andar conforme a direção de Deus, sem ter que ficar pedindo nada, nem intervindo, eu quero citar um exemplo. Eu estou caminhando aqui, e eu tenho que caminhar em caminho reto até o ano 2014, só para vocês terem uma ideia, para ser uma coisa mais simples. Mas aí eu chego um momento, 2012 para 2013, o ser humano tem muito disso: mas eu estou cansado de andar só por este caminho, Deus. Nossa, vamos colocar um negócio, sabe, mais legal aí. O negócio aqui tá zoado, não quero não. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma história, mas eu sei que para eu alcançar até lá, às vezes nós precisamos seguir um trajeto. Por exemplo, alguém que está estudando, fazendo faculdade, ele precisa cursar no primeiro dia de aula até o último, que talvez demore 4 anos. Não adianta ele tentar pegar caminhos, sabe, para ficar diferente. Existem caminhos na nossa vida que ele é único, ele é reto, ele é ereto, e você precisa trilhar. É cansativo? É. Às vezes é um fardo? É. Mas a cada passo que você dá, você está chegando mais próximo da tua bênção. Amém? Você acha que é fácil estudar medicina? Depois que você estuda, aí você passa por todo o processo, todo o gasto, todo o investimento, aí você vai ter que se especializar, porque você talvez se formou em clínico geral. Você não quer clínico geral, você quer ser cardiologista. Aí então é mais um tempo de estrada até chegar a ser cardiologista. E quando você se formar cardiologista, talvez já está um pouco ultrapassado. Você tem que, sabe, se atualizar, porque você tem um foco. Esse foco é grande, mas ele é difícil. Jabes, ele sabia que a bênção para a vida dele, ele não estipulou o que era, mas ele disse: Senhor, aonde eu estiver, eu só desejo que a tua mão esteja comigo, para que eu não olhe nem para um lado nem para o outro, eu ando na direção que o Senhor quer que nós andemos. Sabe, meu irmão, quantos pais gostariam que os filhos fossem assim? Dizer: olha, pai, mãe, eu tenho os meus sonhos, mas eu não quero decepcionar os seus. Eu quero andar da maneira que o Senhor me ensinou. Eu vou crescer e ensinar meus filhos desse jeito. Aquilo que o Senhor disse: olha, faça. Eu vou ser obediente, eu vou fazer, mesmo algumas coisas eu não concordando, mas eu entendo que o Senhor tem experiência, e pela tua experiência eu vou andar nesse caminho. Não seria maravilhoso? Muitos filhos não iriam para as drogas. Muitos filhos não se envolveriam com pessoas erradas, porque eles trilhariam um caminho, mas no meio do caminho deles existem outros amigos, outros parceiros que dizem que nada. Seu pai está errado, sua mãe está errada, eles são careta. O tempo deles era assim, agora é diferente. E lá na frente nós sabemos que o caminho foi desviado, trocado, e aí o resultado era aquilo que o pai e a mãe temia. Não é verdade?
Isso aconteceu com os nossos tataravós, com os nossos bisavós, com os nossos avós, com os nossos pais. Aconteceu contigo, vai acontecer com seus filhos, com seus netos, bisnetos, tataranetos, e assim continua. Jabes, ele não fez nenhuma oração poderosa, mas a oração dele se resumia: eu quero andar aonde o Senhor me enviar. E acabou. Amém? A bênção que eu quero é fazer a tua vontade. Sabe, amado? A sua ambição era pela bênção de Deus. Muitas pessoas erram quando dizem: Senhor, abençoe o que eu estou fazendo. Pastor, é errado dizer isso? Sim, porque nem sempre aquilo que você está fazendo, Deus quer abençoar. É a história da arma, não é? Tem coisas que Deus vai falar: nem me peça isso, nem de brincadeira, porque eu não vou abençoar. Tem gente que está com raiva de outro e diz: Senhor, eu sou teu servo. Assim como Elias clamou fogo do céu e o fogo queimou o templo de Baal, manda um raio no dia de chuva na casa do fulano de tal, porque ele falou da minha moral e eu estou muito ofendido. Meu Deus, se Deus ouvisse quando o crente está com raiva, seria pior que o furacão que está passando nos Estados Unidos, não é verdade? Aí depois este mesmo, quando se viu vingado, ele vai interceder por aquele e falar: ai Deus, o Senhor também, né? Eu pedi um negocinho desse tamanho, sou exagerado, mandou um raio do tamanho de um mundo, matou todo mundo, coitado, eu vou lá agora orar por eles. Sabe, irmão? O correto seria dizer: Senhor, eu gostaria de estar fazendo aquilo que o Senhor está abençoando. Meu amado, tem coisa na tua vida que está dando certo. Tem um ditado que diz que time que está ganhando não se mexe. Sabe, tem coisa que está dando certo, Deus está abençoando. Para de ficar olhando para a bênção do vizinho e achar que para você vai dar certo. Eu quero estar, eu quero caminhar, eu quero fazer aquilo que Deus está abençoando. E se Deus está abençoando, a tendência de Deus, que é um Deus criativo, que é um Deus de excelência, é me colocar numa posição melhor do que aquela, mas dentro da minha área, dentro daquilo que eu domino, dentro daquilo que eu sei fazer. Pastor, mas não está mais na moda isso que eu faço. Deus não anda por moda, Ele anda por aquilo que você faz com excelência, e é isso que Ele quer te abençoar. Quando você começa a ter uma suposta santa ambição, você sai do ordinário para entrar no extraordinário. Eu tenho a missão naquilo que eu estou fazendo. A empresa me propõe que eu estude, que eu faça um curso para que eu possa crescer. Vai ter centenas de pessoas que vão dizer: não, que nada, outros começou, não deu certo, outros fez, sabe, não vai não. E a gente acaba dando ouvido. E o Senhor está dizendo: meu filho, continua, é difícil, você vai ter que estudar mais, vai ter que trabalhar um pouco mais, mas esse é o teu alvo, é algo que você faz com excelência, continua, porque eu te colocarei em lugares de honra. Glória a Deus. Sabe, irmão? Tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele é pedreiro, mas ele quer ser engenheiro, e ele também quer ser arquiteto, ele também quer colocar gesso, ele quer ser encanador, ele quer ser eletricista, ele quer ser azulejista, ele quer ser decorador. Deus fala: escuta, o que você quer? Trilhe um caminho que eu possa te abençoar. E o que você vai ganhar nesse caminho vai colocar todos esses outros no bolso, porque você fará com alegria, com satisfação, e terá a minha bênção. Sabe, irmão? Somente quando nós somos jovens, a gente quer dar vários tiros em tudo quanto é lado. Tem época na vida que você precisa dar um tiro só. Você errou, você continua de novo. É igual quem faz tira-alvo. Começa jogando fora, vai entrando dentro das linhas até chegar no meio. E o dia que você chegar no meio, você conheceu o caminho, e muitas outras vezes você vai traçar no alvo, no ponto. Quando você se colocar na presença, como Jabes diz: eu quero estar no lugar que o Senhor me abençoa. No lugar que você sentir que a bênção de Deus, é ali que Deus te quer. Amém? Pergunto para o teu irmão: você está entendendo?
Quando nós não temos algo, nós não temos ambição. Amém? Porque você passa a viver aquela coisa monótona, aquela coisa sem sal. Eu estou aqui porque sim, porque é com esse dinheiro que eu pago as minhas contas, que eu pago meu aluguel. Mas se Deus me abençoasse em outro lugar, eu iria. Mas enquanto Deus não abrir outra porta, eu não saio daqui. Ou seja, você não tem ambição, você não tem algo. Nós precisamos colocar o projeto diante de Deus e dizer: Senhor, é aqui, sabe? E quando a gente não conhece o que Deus tem para nós, começa a buscar, meu amado. Em alguma coisa você vai se alegrar, e aquilo que alegrou o teu coração, é possível que você faça com excelência. Você precisa ter um sonho. Deus te fez para crescer. Amém? Repita comigo: tudo que é saudável, cresce. Amém? Ou seja, amado, plantas crescem, crianças crescem, igreja cresce, indivíduos crescem, porque Deus nos fez para crescer. Crescer em relacionamento, crescer em amizades, crescer financeiramente, pessoalmente, crescer ministerialmente, crescer em todas as áreas. Deus não te fez para ser estagnado, Deus te fez para crescer. E por isso que a ambição que você tem em algumas áreas da tua vida, o diabo diz que é pecado, mas é mentira dele. Deus quer que você tenha ambição, Deus quer que você tenha sonhos, Deus quer que você tenha projetos, e você é capaz para isso. Amém? Mas como tudo na vida cresce, os desafios também crescem. Amém? E uma vida sem desafio, amado, e sem crescimento, se torna uma vida chata e insossa. Amém? Próximo. 3 grandes erros que nos impedem de uma grande e santa missão. A. Confundir humildade com medo. Olha, eu nunca vou conseguir fazer isso. Se é que Deus está querendo, eu vou conseguir. Nem sempre humilde ele é humilde, e nem sempre o medroso ele é tão medroso. Mas às vezes as pessoas confundem. Não, a pessoa ela é humilde, ela acha que não tem capacidade, então está longe do que ela possa fazer. Sabe? Uma figura aí desse peixe que está num frasco menor e que ele sonha com algo maior, né? Talvez você tenha essa visão de um emprego melhor, de uma casa maior, de um conforto melhor, e você diz: como que eu vou sair daqui olhando para o meu tamanho, vou dar um salto desse? É capaz que eu não consiga. E às vezes o medroso, ele prefere dar uma de humilde, dizendo: eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou alcançar. E Deus te diz assim: eu tenho algo melhor para você, maior, algo dinâmico. Mas tem coisa que você tem que atravessar, tem coisa que você tem que passar, tem coisa que você tem que viver. Você tem que acreditar no sonho, porque se você tem sonho de crescer, não imagine que esse frasco que esse peixe estava, ele iria crescer porque não tem mais espaço. O máximo que poderia fazer é colocar um pouco mais de água ali, mas é limitado. Sabe, meu irmão? Nós precisamos ter uma visão mais ampla daquilo que Deus quer para nós. B. Confundir contentamento com preguiça. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Ou seja, nós precisamos estar contentes com tudo aquilo que está, sabe, Deus está nos abençoando. Mas não é pelo fato de você achar que você está contente com isso, que nós vamos ser preguiçosos e achar que nada vai mudar, que tudo está bom assim. Não, está bom assim. Passa 5, 10, 15, 20 anos e é aquela mesmice, porque tem preguiça de pensar, tem preguiça. Não, pastor, se eu sair daqui e for fazer alguma coisa, isso vai dar muito trabalho. Ninguém disse que não daria, mas todo trabalho tem a sua recompensa. Amém? Ele não está dizendo para você não ter alvo, mas ainda seus alvos não foram alcançados, você precisa dizer: hoje eu estou feliz, graças a Deus, pela bênção de Deus na minha vida, porém eu tenho algo mais a alcançar. Um ser humano que não tem sonhos, é possível que seja uma pessoa frustrada. Ele pode ter tudo à sua volta, tudo, mas se ele não tiver sonhos, se ele não tiver ambição de continuar, de investir, sabe, de ter algo diferente, de mudar o ambiente, ele vai se acomodar
e ele vai morrer e vai viver uma vida sem sonhos, morta. Amém? O contentamento, amado, ele não pode ser desculpa para a preguiça. Não é porque Paulo disse que nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos deu, mas também não podemos nos acomodar. Repita comigo: hoje eu estou feliz, ainda que todos os meus alvos ainda não foram alcançados. Você tem algo para alcançar, não tem? Então diga para o teu irmão: se você tem, você ainda está vivo. Agora, se não tiver, você já morreu. Amém, amados? Você confundir pensar pequeno com espiritualidade. Eu sirvo a Deus do meu jeitinho, da minha maneira. Existem mais coisas que você pode fazer por Ele e para Ele. A imagem aí é um peixinho querendo ser o quê? Tubarão. Deixa ele ser feliz. É claro, amado, que a gente não pode se expor ao ridículo. Amém? Mas você pode ter sonhos de ser muito além do que você é. O legal é você entrar. Hoje em dia quase não tem, mas antigamente, na minha época, tinha muito disso. Você entrava como office boy numa empresa e você ia subindo ao longo do tempo. Eu já ouvi, meu cunhado mesmo ele entrou como office boy na Gru e ele saiu de lá como gerente. Amém? Entrou com 14 anos, saiu com mais de 40, enfim, mas ele saiu de lá como gerente. Tinha essa possibilidade. As pessoas hoje, os jovens hoje, não têm essa visão. Diz: não, eu entrei como office boy, não tenho estudo direito, não tive possibilidade, minha família é muito simples, muito humilde, não tive condição de crescer, sabe? E acha que esse pensar pequeno é ser pé no chão. Ser pé no chão é saber aquilo que Deus colocou na tua vida. Ele pode te abençoar e te fazer alguém muito além do que você é, muito além do que você pode chegar. Amém, amado? Porque senão, se fosse assim, quem era pobre ia morrer pobre, quem é rico ia morrer rico. Nem o de lá desceria para a classe de cá e nem o daqui subiria para a classe de lá. Seriam estagnados, não é verdade? E quantas pessoas não tinham nada e hoje tem muito? Quantas pessoas não eram absolutamente ninguém e hoje são pessoas de excelência? Segundo, comece a crer, pois Deus te chama para vencer. Uma fé crescente. Alguns fatos acerca de Jabes. Preste atenção. Não existe aqui, amado, nenhuma menção especial, ou talvez um talento, ou alguma habilidade em Jabes. Ele era alguém comum, sabe? Quando nós falamos assim, que nós precisamos entender que nós somos criados para vencer, criados para ser a diferença, é porque Deus olhou para você e disse assim: eu te chamo pelo teu nome, eu escrevo o teu nome no livro da vida, você terá direito à salvação, mas enquanto vida terrena você tiver, você precisa ser a diferença. Às vezes nós achamos que esse texto é só para a nossa espiritualidade. Eu era assim, eu era todo torto, drogado, eu era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa com muita mágoa no coração. Hoje eu me converti, eu tenho o dom do amor, eu sou uma pessoa que agora respeito as pessoas. Não é só isso. As pessoas precisam olhar em você e ver a graça e a misericórdia do Senhor na tua vida, o crescimento do Senhor na tua vida. Sabe, meu irmão? É isso. O crescimento. Você faz uma receita de bolo aqui, a mesma pessoa faz a receita de bolo do lado, do seu lado. Ambos estão fazendo o mesmo bolo, vão usar o mesmo forno, vão usar as mesmas medidas, a mesma quantidade de fermento. O bolo desse aqui cresceu, ficou bonito, ficou viçoso. O seu usou a mesma medida, as mesmas coisas e não teve o mesmo resultado. Tem gente que acredita que é mão. Não, pastor, eu não tenho mão para bolo. Todo meu bolo fica assim. Não é possível, amado. Receita é exatamente como matemática. Os resultados têm que ser o mesmo. Se houve a mesma quantidade de produto, se houve a mesma forma de fazer,
Sim. O Ronaldo faz uma massa aqui de pedreiro para levantar aquela parede. Aí eu não tenho muita experiência, mas ele diz: olha, põe tanto de areia, tanto de cimento e tanto de água. Mexe assim e me traz. Por que a parede dele ficou em pé e a minha caiu? É a mão? Então vamos arrancar essa mão, vamos colocar outra, porque essa aqui está estragada. Tem pessoas que fazem já crendo que não vai dar certo. Tem pessoas que fazem aceitando, sabe, que não vai dar certo. Aceitando que Deus chamou ele para ser derrotado, que nunca vai sair daquilo, que a sua vida vai ser simplesmente aquela mesmice. E não é verdade. Deus te fez para crescer. Existe uma receita que é a palavra de Deus para a tua vida. Se aconteceu na minha, no Joaquim, do Mané, também vai acontecer na tua vida, porque a promessa de Deus é para todos. Só se Deus olhasse para você e falasse assim: não, você não tem mão para prosperar, você não leva jeito para caminhar bem. Se a nossa confiança está no Senhor, amado, como Jabes era um homem comum, não era profeta. Jabes não era nenhum rei, ninguém ungido pelo Espírito Santo, era um homem simples, mas que tinha sua confiança em Deus. Amém? Segundo, comece a crer, pois Deus te chama para vencer. Letra A, não fala de ele ser rico ou com uma ótima escolaridade. Jabes não era rico, não tinha uma ótima escolaridade, mas ele tinha um propósito. Diga comigo: eu tenho propósito. Eu tenho propósito. Isso é o que basta, meu amado. Amém? Imagine você que se alguém chegasse para você e dissesse assim, chegasse para você como uma criança e outro como uma criança, e falasse: olha, eu quero realizar o teu sonho. O que você tem sonho? Toda criança é cheia de sonho. O que você gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar tal coisa. Esse é o teu sonho? É. E o seu? Ah, não sei, acho que eu não quero nada não. Não fala, sabe, algum brinquedo novo, porque a pessoa que quer dar normalmente é empolgada, não é? Não, brinquedo novo, começa a tentar colocar alguma situação, alguma criatividade. Não, pensa aí, pensa. Talvez, sabe, alguma brinquedo eletrônico, alguma coisa que você viu no shopping, na casa de alguém. E a criança: não quero nada. O que quer dar, acontece o que com ele? Fica desmotivado. Não, tá bom, você não quer. Eu posso fazer isso hoje e agora. Amanhã, se você pensar, não tem mais possibilidade. Deus está empolgado do lado de alguns crentes, dizendo: vai lá, eu quero te abençoar. O que mais você quer fazer? O que você viu? O que você quer? Qual é o teu sonho? Sabe, Deus não está perguntando: será que você tem possibilidade de alcançar? Deus está dizendo: peça e eu te darei. O salmista diz: peça-me as nações e eu te darei. Ou seja, peça o mundo que você quer, porque eu posso te abençoar. Mas é pedir e crer que vai receber. Sabe, meu irmão, Deus, Ele tem algo especial para você. Letra B. Jabes, ele era um homem comum, com uma fé incomum. Eu quero falar sobre a fé incomum dele. Ele não tinha uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela que faz mover montanhas. A fé sobrenatural é aquela que faz as coisas acontecer no imediato, é a cura instantânea. Mas ele tinha uma fé não comum, mas incomum, ou seja, um pouquinho melhor do que a comum. A fé comum, amado, e que podemos chamar de fé, é quando você está com dor de cabeça, fala: nossa, estou com dor de cabeça. Alguém, mesmo não sendo médico, olha para você e diz assim: olha, toma, sei lá, tantas gotas de pirona que você vai melhorar. A fé comum é aquela que você vai, mesmo assim, a pessoa sem ser médico, mas você acredita que ela já fez isso e deu certo, você vai lá, põe algumas gotas de pirona, tomou algumas horas depois, alguns minutos, você fala: realmente, a dor passou. Não precisa ter força, não precisa fazer força para ter uma fé dessa. Essa é a fé comum. A fé comum é aquela que você diz assim: Senhor, já é de madrugada, não tenho nada aberto, mas eu não aceito, porque eu preciso acordar amanhã cedo, eu tenho que trabalhar e com essa dor de cabeça eu não vou conseguir. Então, em nome de Jesus, eu acredito que o mesmo Deus que curou no passado é o Deus que cura agora. Coloca as mãos e diz: Senhor,
necessito ser livre desta dor. Agora eu vou virar o lado aonde eu me acomodo melhor para dormir e vou dormir. A dor ela vai continuar alguns minutos, mas o Senhor vai ouvir a tua oração. Você vai começar a ficar sonolento, e daqui a pouco, quando você acordar, já não vai ter mais dor alguma, porque a tua fé é incomum, sabe? A tua fé que saiu da mesmice, a tua fé que foi movida com uma ação, ela moveu a tua história. Era apenas uma dor de cabeça, mas você não tinha possibilidade de tomar talvez 30 gotas de pirona, porque você não tinha. Existe coisa, amado, que Deus quer que você faça. Amém? Nós precisamos viver isso. C. Não se preocupe com o que você não tem, quando você tem fé. O não ter é o mínimo da história. Eu quero alugar uma casa. Eu preciso comprar isso de investimento para a minha empresa. Eu tenho que comprar determinadas coisas para dentro da minha casa, é a minha necessidade. Eu não tenho, e daí? Mas eu tenho Deus, eu tenho braço, eu tenho força, eu tenho fé, que se eu colocar em atitude, eu vou alcançar. Existem situações, amado, que Deus nos prova. Deus quer nos abençoar, sabe? Deus quer jogar a sua vaquinha fora e te dar uma nova fazenda, mas você, enquanto tiver pingando leite dentro daquela vaquinha, você está ali sugando a coitada. E às vezes Deus permite que todas as coisas sejam retiradas, porque Deus é Deus do novo. Deus quer mudar a história. Tem mulher que diz: eu gostaria de ter mais um filho, mas eu tive tanto problema na minha primeira gravidez. Eu tive que ficar praticamente minha gravidez inteira deitada, e minha pressão subia, me deu isso, me deu aquilo, quase perdi a criança. Ufa, graças a Deus nasceu, mas nunca mais eu quero passar por isso. Só que o coração do casal perde a companhia deste filho. Mas ela diz assim: eu não posso fazer, porque eu vou passar pelas mesmas coisas. Amado, nós precisamos acreditar que o amanhã é diferente de hoje, e que Deus está no negócio. Esse Jabes que nós estamos falando dele, a mãe dele sofreu com ele. É tanto que o nome dele tinha a ver com dor, doloroso. Ela passou momentos difíceis. Era possível que esse homem, sabe, passou toda a tua infância, ouviu a família dizer que ele quase matou a mãe. Talvez sofreu bullying quando era criança, mas ele não deixou se mover por isso. Ele continuou e teve sonhos. Letra D. A fé de Jabes o levou a alcançar os teus sonhos e visões. Creio que Deus pode fazer algo significante através de você. Mais importante, amado, do que a habilidade ou a formação é a fé. Fé é algo que nós não conseguimos explicar, mas precisamos viver. É crer que Deus pode fazer algo significante através da sua vida. Amém? Porque se eu for um cristão igual todos são, eu mesmo não me sentirei bem. Eu não serei feliz. É horrível quando uma pessoa não tem testemunho. Ela vê tantas pessoas testemunhando e não tem testemunho. Se não tem testemunho, porque não tem atitude. Porque ela anda conforme a maré, ela anda conforme a vida leva. E talvez cante: deixa a vida me levar, a vida leva eu, estou amarrado. Quem me leva é a graça e a misericórdia do Senhor. Letra E. Ele aparentemente tinha alguma marca em sua vida. Jabes significa doloroso. Amém? Ele causou dores, amado, como eu disse, a sua mãe quando nasceu. Tanto que ela o chamou de o doloroso. É possível que ele foi rejeitado. Talvez não muito querido, não muito amado. Talvez com você aconteceu algo semelhante. Mas o seu nome o fazia lembrar de toda a vida que ele tinha sido. Talvez um peso para alguém. Talvez você já ouviu a vida inteira alguém falar: você é peso, você é uma mala, você não vejo o dia de me livrar de você. Mas se você se apegar com o Senhor, a sua história será diferente. Amém? Apesar da sua experiência dolorosa de vida, como foi o caso de Jabes,
Este homem, amado, ele foi levado pela sua fé e cria que grandes coisas aconteceriam no futuro. Qual seria talvez a sua marca? O seu físico? Talvez algo espiritual, frustração no trabalho? Possível que seja problemas no casamento, né? Rejeição na infância. Mas eu quero que você tome posse de uma grande fé para vencer na vida. E a fé, ela não precisa ser regada de uma grande e poderosa oração, mas de uma atitude de homens e mulheres que creem e confiam no Senhor. Amém? Terceiro, comece a orar, pois Deus te motiva a ser um conquistador. O terceiro segredo da vida de Jabes era a sua vida de oração. Foi a oração simples deste homem que o levou a ser um dos homens mais ilustres que a Bíblia diz. Amado, eu já vi cada oração, e você talvez já leu cada oração na Bíblia, sabe? Eu posso citar algumas. Oração poderosa como a de Elias, que disse: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, derrama fogo do céu, e o fogo caiu e consumiu os profetas de Baal. A oração que quando o profeta olha para Geazi, diz assim: Deus abre os olhos dele para que ele veja, e quando Geazi sai lá fora, ele vê todo o exército. A oração, sabe, que foi ministrada na vida de Naamã: vá até o rio, mergulhe 7 vezes para você ser curado. A oração do próprio Jesus que disse: Pai, se possível afasta de mim, ou se não que eu viva. Ou do próprio Jesus que diz: Pai, eu te agradeço pela vida de Lázaro, Lázaro sai para fora. Mas a oração que todos os homens que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, cita, não foi a oração dos reis, não foi a oração de Salomão, não foi a oração de Jesus, mas foi a oração de Jabes, que é um homem simples, como eu sou, como você é, e que Deus te diz: eu ouço sim a tua oração. A oração de Jabes foi o que fez a diferença. Talvez você esteja dizendo: olha, no final do culto eu tenho um projeto, eu vou pedir para o pastor orar, me ungir, talvez lavar-me dos pés à cabeça com óleo de unção, porque eu preciso avançar, eu preciso conquistar. Não que você não possa fazer isso, mas o momento que o teu coração se humilhou diante do teu Deus, já foram ouvidas as tuas palavras. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, nós precisamos simplesmente estar ligados com o Rei, com o Todo-Poderoso. Letra A, ele pediu pelo poder de Deus na sua vida. Quando o poder de Deus está na tua vida, as coisas começam a mudar. O que faz um homem ser bom ou ruim é a sua motivação. Motivação é aquilo que te motiva a agir. Motivação é isso. É algo que me motiva a agir. E não tem ninguém melhor para nos motivar a agir do que o próprio Deus. Pastor, mas e os confusos, né? E se eu for e não for da vontade de Deus? E Deus ficar triste comigo? Deus não é criança e não é moleque. O que você estiver fazendo, que não é da vontade de Deus, pode ter certeza que Ele cuida de você e te tira desse foco. Ele te tira desse caminho. Ele não vai te deixar confundido no meio do caminho. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Essa é uma promessa. A Bíblia diz que você anda debaixo das asas do Onipotente. Ô meu amado, se você está debaixo das asas do Onipotente, sabe que não está em pecado, sabe que não está fazendo nada para prejudicar ninguém, sabe que você está lutando pelo seu pão de cada dia, sabe que você está tentando, sabe que você tem um sonho, amado, continua, porque Deus vai estar no negócio. Glória a Deus. Oh, que Deus é esse? Que deixa você quebrar a cara para depois dizer: eu te disse, bem feito. Ninguém mandou ser rebelde. Lembra que você pecou a semana passada e por isso? Se você pensa desse jeito, está servindo a um Deus errado. Ele diz: quando você pecar e se arrepender, existe um advogado no céu que é o teu Senhor, o justo, o nosso Messias. Ele é fiel para te perdoar. E se Ele te perdoa, Ele não pode te jogar na cara de uma dívida que Ele já pagou por você. Amém, meu irmão? Nós não estamos falando de pessoas perfeitas, nós estamos falando de pessoas comuns, pessoas imperfeitas como Jabes, como eu e você somos. Mas de um Deus grande e misericordioso que diz:
Não importa o que você faz, o que você fez, mas aonde tu estiver, estarei eu contigo. Amém? Às vezes nós queremos procurar perfeição em nós. Queremos dizer, não, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser perfeito. Se eu não for perfeito, Deus vai ficar com raiva de mim, Deus vai me castigar. Seu tempo de castigo já foi. O Senhor te diz, ande comigo, e tu não estarás sós. Letra B, seja a tua mão comigo. Olha a oração que ele faz. Deus, seja a tua mão comigo. Ou seja, Jabes queria a presença de Deus com ele. Aí está uma oração que Deus gosta de responder. Seja a tua mão comigo. Não deixa eu fazer nada que não seja da tua vontade. Isso é humildade. Você acha difícil isso? Ele diz, Senhor, eu estou nesse projeto, eu estou nesse caminho, eu estou nesse trabalho, eu estou nesse casamento, eu estou nessa visão, eu estou fazendo. Seja a tua mão comigo. Porque se tem por algum momento a mão de Deus não for comigo, Ele simplesmente não vai reter a mão. Isaías fala sobre isso. Ele diz, olha, eis que os meus olhos não estão vedados, os meus ouvidos não estão tapados, a minha mão não está encolhida, para que eu não possa ver, ouvir, enxergar e estender a mão para te abençoar. A mão de Deus está contigo, meu irmão. Hoje está difícil, tá, mas poderia estar pior. E só não está pior porque em alguns momentos Ele te carrega no colo. Em alguns momentos, a mão dele te tira e te carrega no colo. C. Me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. Ou seja, fugir da tentação e pedir a Deus por isso. Você sabe quais são as áreas da sua vida que você é tentado? Sim ou não? Que você tem fraqueza. Talvez são 4 pessoas numa família, 4 irmãos, homens. É possível que alguém olhe e fale, nossa, como eles são bem parecidos fisicamente, parece que são até gêmeos. É possível que todos eles sejam tentados na mesma área, e não é. Nem todo marido cai na mesma tentação que o marido da vizinha. Nem toda mulher tem as mesmas tentações que as outras mulheres da sua família. O diabo sabe onde é o seu ponto fraco. Mas antes dele saber, aquele que te criou também conhece. Uma mãe, um pai, somente uma mãe, que a mãe ela é mais zelosa em relação a isso, ela sabe a dificuldade de cada filho. E às vezes é preciso ela educar em algumas áreas um pouco diferente de um para outro. Estou falando besteira, mas precisa. Dizer que a educação é igual, sim, o padrão é igual. Mas alguns atalhos que precisam ser corrigidos é diferente. Assim é Deus conosco. E Jabes, ele é muito claro, ele diz assim, Senhor, não deixa eu cair na tentação. Tu sabes onde eu sou fraco. Seja a tua mão comigo, sabe? Se o Senhor me livrar deste mal, pode deixar que o resto eu faço. Tem gente que abre a boca e diz assim, Deus, eu suporto qualquer coisa, mas no meu casamento, se houver traição, olha, isso eu não suporto. Você pode ter certeza que o dia que você abriu a boca para falar isso, o diabo ele vai investir pesado. Pesado. Porque ele sabe que aquilo te afeta. Não pense você que o diabo te conhece não, meu irmão. Ele conhece as suas atitudes, mas ele não sabe o que está no teu coração. Mas tem crente que é boca aberta, fala demais. Então não fique entregando as suas armas, dizendo, olha, na guerra eu só tenho 3 flechas. Quando acabar essas flechas, é possível que eu morra. O inimigo vai adorar saber que você só tem 3. Ele tem que saber que você tem centenas de milhares, porque ele sabe quantas ele tem. Ele precisa saber que você não é páreo para ele, que você está superior e que você tem um Senhor dos exércitos na tua vida. Não abra a tua boca e conta as suas fraquezas. Fala a tua fraqueza para o Senhor, porque é Ele sim que vai dizer, olha, então no momento da tentação eu colocarei uma barreira, eu colocarei um empecilho, e você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas chegará do outro lado, exaltando e adorando o Senhor, porque eu quero te ver bem. O dia que o teu pai e a tua mãe perceberem a tua
Eu só preciso confiar. Ele diz: não nos deixe entrar em tentação. Quem que orou alguma coisa parecida com esta oração? Jesus. Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque quando nós caímos em tentação, nós fazemos a vontade do mal, porque essa é a fraqueza de todo ser humano. Você sabe qual é a tentação que você precisa fugir. Então peça ao Senhor força na hora da tentação. Se algumas áreas da tua vida, lá na empresa, você não é tentado na área financeira, fique em paz, porque você vai chegar do outro lado de cabeça erguida. Você não é tentado naquela área, mas a área que você tiver, amado, não tenta fingir, não tenta esconder, mas peça a graça do Senhor, porque a mão dele te cobrirá e você vai passar pelo vale da sombra da morte. Amém? A tentação, amado, vem sobre aqueles que estão fazendo coisas significantes. O que você está fazendo? São coisas significantes, coisas que vai marcar. É claro que o diabo vai tentar para te paralisar, sabe? E quanto maior as coisas que você fizer, mais será atacado e tentado. Mais você será atacado e tentado, porque você não está fazendo nada pequeno, você está fazendo coisas grandes. Então, amado, aí está o segredo de uma vida de sucesso. Uma grande ambição, ou seja, sonhar os sonhos de Deus. Uma grande fé, esperar que o impossível, os recursos virão, quando Deus envia e providencia. E terceiro, uma vida de oração, genuína e transparente. Alguém que depende de Deus para alcançar tudo na sua vida. Amém? Então repita comigo: o segredo para uma vida de sucesso é uma grande ambição, sonhar os sonhos de Deus. 2. Uma grande fé, esperar o impossível que os recursos virão. E terceiro, uma vida de oração, genuína e transparente. Esses 3 segredos de chaves na sua oração. Amém? Então tenha ambição sim, tenha propósito sim, tenha aliança sim, pois eu tenho certeza que Deus ele vai completar a obra na tua vida. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, eu quero me